bem-vindos a mais um Jump Talk. Eu sou o Felipe, hoje eu estou aqui com a Jéssica, com o Anderson e com o Rafael. E hoje o nosso assunto, é sobre algo que a gente vê muito no dia a dia, que é a necessidade de como que a gente apresenta as nossas informações, como que a gente tem os dados lá, mas como que a gente transmite essa mensagem, nas nossas apresentações. E aí, para isso, a gente tem uma disciplina, que a gente chama de Data Storytelling, que é como que a gente conta uma história utilizando nossos dados, Então, é um assunto bem interessante, nem todo mundo conhece. A ideia hoje é a gente bater um papo, entender um pouquinho melhor o que é o Data Storytelling, qual que é a importância de a gente utilizar ele, no nosso dia a dia, para a gente conseguir melhorar as nossas apresentações, melhorar a nossa comunicação e conseguir passar para frente ali o que a gente quer dizer, Então, vamos começar entendendo um pouquinho, o que é o Data Storytelling. Então, quem que pode me ajudar? Anderson. Como assim quem pode te ajudar, Felipe? A gente tá com especialista na mesa do tema. Não sou especialista em nada. É sim. Vamos lá. Uma das coisas que eu acho que é importante a gente falar sobre Data Storytelling, narrativa, Todo mundo já ouviu uma história, já sabe como que é, como é um filme, como que é uma história em quadrinhos, o que for. E a ideia do Data Storytelling é trazer algumas ferramentas de narrativa para dentro das nossas atividades com dados, eu acho que é legal a gente falar, por exemplo, Rafael, como que você faz quando você tem que fazer um dashboard? Quais são os passos que você faz quando você vai fazer um dashboard? Quantos anos o Rafael não faz um dashboard? Mas ele sabe, Especialista. Isso que é... Quando eu vou construir um dashboard, geralmente eu peço pra alguém. Esse é o primeiro passo. Beleza à parte, cara. A primeira coisa, quando eu executava o projeto com dashboard, o primeiro passo era selecionar o que o cliente queria enxergar, quais eram as necessidades de KPIs e indicadores. Depois disso, a gente trabalhava o dado, para trazer os dados para a gente criar aqueles indicadores. Com o dado em mãos, de forma básica, a gente subia isso para painéis. E aí, a gente encontrava a melhor forma de apresentar, pensando nos gráficos que a gente tinha disponíveis na ferramenta. Ou seja, quando fazia projetos para dados, não usava nada dessa metodologia. Era simplesmente algo para apresentar dados, Então, óbvio, buscava a melhor forma, o melhor layout, gráficos que eram fáceis de serem lidos e compreendidos, que fizessem sentido para a informação apresentada, mas a gente não trabalhava como se fosse uma história, como se tivesse uma continuidade a ser apresentado. Durante muito tempo foi assim que a gente executava. Eu acho que esse é o maior desafio, A gente tem isso que a gente fazia, o que a gente faz ainda, é o que a gente chama de análise exploratória. O que é análise exploratória? Eu tenho os dados, eu tenho uma ferramenta de dashboard. Então, eu tenho um Power BI, tenho um Tableau, tenho um Click, qualquer ferramenta. A gente sabe usar essas duas ferramentas para criar um painel, para criar um gráfico, Mas imagina você pegar esse dashboard que você criou e jogar na mão de alguém que não participou da construção desse dashboard. A pessoa ela vai ter a capacidade de pegar aquele dashboard na primeira olhada e entender tudo que está ali? Provavelmente não. Muitas vezes não, Quase sempre não. E aí é isso que a gente... por isso que a gente traz a narrativa para dentro dessa disciplina também, E aí a gente passa dessa análise que a gente chama de exploratória, porque a gente está chamando agora de análise explanatória, que não é só você mostrar os dados. Explanatória. Explanatória. Perfeito. Então você está explanando sobre os dados, está falando o que aqueles dados têm para demonstrar para o seu cliente, para o seu público. Porque não é só tirar uma média, mas a média é ser explicado por que aquela média, o que ela diz. Por que você está mostrando aquela média? Sim. E eu acho que isso que é o legal do Data Storytelling, É você pegar os seus dados, entender que você tem esse ferramental para você mostrar eles, mas como que você usa esse ferramental para você contar uma história? E essa história ser capaz de sanar a dor do cliente quando ele olhar e não ser mais nossa, o que ele quer dizer nesse gráfico, Muitas vezes a gente bate o olho no gráfico e fala, legal, mas o que isso quer dizer? Exato. Que isso
vai E agregar aí, para mim. e aí trazer a narrativa para isso. E o que é narrativa, né? Narrativa é você saber contar uma história. E aí você tem técnicas para isso, né? Então você tem, por exemplo, Aristóteles dizia que toda história tem que ter um início, meio e fim. Todo mundo já ouviu isso, né? Então, toda história tem que ter um início, meio e fim. Redação do Quando a gente vai vestibular. fazer, quando a gente vai fazer o nosso dashboard, a gente não pensa nisso, né? Eu tenho que começar com alguma coisa, né? Tem que ter um meio aqui mostrando os meus dados e tem que ter um final, né? A gente pode trazer isso para dentro das nossas histórias com dados, né? Então, toda história, quando a gente vai contar ela com os dados, a gente tem que pensar sempre o quê? Primeira coisa, a pessoa que está recebendo aqueles dados, ou aquela análise que eu estou fazendo, ela tem o contexto do que eu estou fazendo, né? Então, ela entende por que eu estou mandando aqueles dados para ela, o que são aqueles dados, né? E eu entendo como aqueles dados têm que ser apresentados para aquela pessoa. Então, eu acho que esse é o primeiro passo quando a gente vai tentar trazer essa análise exploratória para dentro de casa, né? Entender por que eu estou fazendo aquela apresentação de dados. Entender Isso o a público gente que não... vai consumir também, né? Porque É, às vezes eu isso tem a coloco ver um com monte de o coisa lá, público coloco também. terceiro quartil, coloco mediana, coloco não sei o que, e pra pessoa que tá consumindo, o que é isso? O que isso significa pra mim, né? Então eu fico muito techniquez e o cara é mais business e não vai entender e não vai agregar em nada. Vai ser só... vai estar ali legal, tem um painel ali, mas eu vou continuar aqui com a minha planilha do Excel que ela me responde mais. Não, e quando você tem, por exemplo, você está no dia a dia num projeto, né? Eu estou trabalhando como consultor num projeto. Muitas vezes eu recebo uma demanda, né? Então, recebi aqui a demanda de fazer um dashboard, né? Eu não sei para que vai ser usado aquele dashboard. Se eu não sei para que vai ser utilizado aquele dashboard, como que eu vou contar uma história? Como que eu vou fazer com que a pessoa que vai receber aquele dashboard entenda o que está acontecendo? A mesma coisa para uma apresentação. Você tem que apresentar aqui como foram as vendas de 2022, né? Pô, mas para quem que eu vou apresentar aquilo? Por que eu tenho que apresentar aquilo para aquela pessoa, né? A gente tem que trazer esses entendimentos para a gente conseguir contar uma história bem. Até com quem que... o seu público, né? Igual você falou, que, por exemplo, vendas. Se for pro gestor, é uma coisa. Vou estar mostrando ali o desempenho das pessoas que fazem as vendas. Agora, imagina se for para quem vende. Aí já é uma coisa um pouco mais macro. Né? Não, Poder mostrar. tem o para quem. Você também tem que pensar qual é o humor que você vai usar. Então, poxa, eu vou apresentar aqui as vendas, né? Eu fui bem nas vendas esse ano ou não? Eu tenho que sair com uma Eu estou lição. comemorando, né? Então eu posso fazer uma apresentação mais alegre, uma apresentação dos dados mais divertida, ou eu tô... Foi uma catástrofe as vendas e eu tenho que baixar um pouco a bola, fazer uma apresentação mais... Ou mais motivacional, né, galera? Foi ruim, mas vamos lá. Mas ano que vem vai ser bom. Né? Então eu tenho que entender esse contexto para entender como que vai ser a minha apresentação dos dados. Sim. Né? Uma das coisas... lembra da época que a gente tinha... Uma das coisas que a gente pode usar até para a gente conseguir contar melhor histórias com dados, né? Lembra da época das startups, do pitch de elevador? Lembro, sim. Que era o pitch de elevador? Não, isso não lembro, não. Startups, começo e pitch de elevador. Não, lembro sim. Você tinha um tempo do elevador para vender essa ideia, lembrei. Exatamente. Tinha que torcer para ser alto. Pra ser bem alto, pra você estar no... você tinha um minuto pra vender essa ideia. Você tinha, 5 minutos pra vender sua ideia. Pagava uma criança pra parar em cada andar o elevador. Pra apertar todos os botões do elevador. A ideia do pitch de elevador era você conseguir contar a sua ideia em 5 minutos, né? Sem a pessoa se distrair com nada, sem a pessoa sabendo fazer com que a mensagem chegasse naquela pessoa. Isso é muito importante para a gente trazer para o nosso dia a dia quando a gente vai falar de storytelling com dados. Por quê? Muitas vezes a gente vai fazer uma apresentação, a gente fica falando, embromando e não chega no resultado final que a gente quer.
Então, a gente trazer essas estratégias, trazer o pitch do elevador para dentro das nossas metodologias, das nossas ferramentas que a gente utiliza, é algo bacana, né? Então, se eu tenho aqui que apresentar os meus dados, como que eu faço isso em 5 minutos? Como que eu faço isso em 1 minuto e meio, 2 minutos? Né? E isso vai fazer com que a gente selecione, né? Consiga selecionar melhor os pontos de os destaque. Os pontos de destaque, o que é importante a pessoa saber, né? E aí eu vou cortando o que não é importante a pessoa saber. Então, tem uma série de ferramentas que eu posso usar. O principal do Data Storytelling, que eu acho, e aí eu acho que é o que a gente não faz no nosso dia a dia, é o seguinte. Toda história, como eu disse, tem um fim. Né? Então, você tem o término você pega uma história de criança. A história termina. Toda história de criança tem o quê? Uma lição de moral. Uma lição de moral. Né? Então, você pega lá a história da Chapeuzinho Vermelho. A lição de moral é que você não pode ficar dando bola para estranho no meio da rua. Nossa, é isso que você quer que a sua filha aprenda. Qual é a história. Não, quando você está contando para seus filhos, aí você quer que eles aprendam. Não fica dando, não dá ideia para quem você não conhece. Né? A história dos 3 porquinhos. Se você se esforçar mais, você vai ter melhores resultados. Da Branca de Neve, eu posso dormir e um príncipe vai me acordar? Vai lá. Eu acho que você vai achar um príncipe que gosta de beijar morto, mas tudo bem. Porque ela estava morta. Verdade. Mas assim, a história da Branca de Neve tem uma questão ali da inveja, né? Da inveja que causou um mal para Branca de Neve. Então você tem que tomar cuidado com as pessoas que podem estar invejando o que você tem, por exemplo, né? Então, toda história tem uma lição. Pensei que falava mal de uma graça, velho. De quê? Madrasta. Nossa, entendi. Uma graça. Uma graça. É a língua presa. Mas, assim, aí uma outra coisa que a gente tem que trazer quando a gente está falando de data storytelling, eu acho que é isso. Pensar que as nossas histórias ali, quando a gente está fazendo uma apresentação de dados, tem que ter um fim. Ela tem que deixar uma mensagem. Então, se as vendas foram ruins... Não é que você saia de lá com uma pulga atrás da orelha, né? Você tem que sair com alguma ação. Sim. Né? Então, toda vez que você está contando a sua história, tem uma outra estratégia, tem essa de Aristóteles, mas tem uma outra estratégia que diz que é a pirâmide de Freytag. Né? Você tem que trazer, no fim você tem que trazer alguma ação para o público ali, né? Então o público tem que estar emocionado, tem que estar triste, e nos dados a mesma coisa. Então você tem que gerar uma ação no final. Se você não gera essa ação no final, né, os dados não foram relevantes para aquele público. Ou você não soube passar a mensagem para ele ser relevante, né? Exatamente. Não soube passar a mensagem. Então, eu acho que isso é algo bacana, é algo que a gente pode... É uma coisa que a gente de dados não tem, a maioria das vezes. A gente sabe ali a dor e ali, por exemplo, na minha vivência, às vezes eu acabo só entregando ali um modelo, entrego uma tabela, e aí por isso que existe o pessoal de data visa para auxiliar, porque apresentar uma deficiência mesmo, porque às vezes o modelo está perfeito, mas como que eu passo aquilo para o cliente ver e ver o valor, né? Porque senão, só o modelo. Mas essa é a importância do time de DataVis, né? Sim. Às vezes, ele é o final de todo um trabalho que a gente começa de dados, mas faz toda a diferença você conseguir plotar isso da melhor forma, senão parece muito do trabalho. E um bom profissional ter essa consciência, ter essa visão, né? Porque às vezes a gente trabalha com... Não é só fazedor de gráfico, né? Então, porque, por exemplo, a gente no Jumpstart, né? Onde a gente capacita o pessoal que está começando na área, muitas vezes a gente vê que no começo o pessoal fica muito animado com aprender a ferramenta e às vezes quer fazer um negócio absurdo de avançado na ferramenta, mas não foca no principal. Na ferramenta de visualização, você passar a mensagem, trazer isso que você falou, né? Trazer a ideia. Então, se a pessoa não tem muito isso, às vezes ela acaba querendo focar muito numa parte ali de ferramental, que é importante. Usei a PROC tal, e fiz não sei o quê, usei o pacote tal, e a gente... faz um gráfico que ninguém nunca viu. Olha, esse gráfico que eu descobri, beleza, mas que será que ele está mostrando explicar, a mensagem? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Para um bom profissional ali conseguir passar. E na maioria das vezes no Jumpstart a gente acaba as apresentações e a gente fala, tá, mas e aí? Na maioria das vezes a gente fala,
tá, legal, mas e aí? O que significa isso? O que isso vai agregar? O que eu tenho que fazer, né? E aí, esse pulo do gato realmente falta. Não, e não é só falou de DataVis, mas assim, não é só DataVis. Por exemplo, eu vou usar o exemplo de um caso de um cliente nosso, tá? A gente fez uma POC para uma grande empresa de venda de seguros, né? A POC foi bem bacana, eles deram os dados para a gente de como que os clientes estavam fazendo a compra, né? Então o cliente fazia a compra pelo site, e a gente tinha ali uma base gigante de clientes que não completaram a compra, clientes que abandonaram o carrinho, clientes que foram contatados até pelo call center, mas não responderam, né? Então a gente tinha uma base de dados gigante que o que aconteceu? A ideia era a gente pegar esses dados e priorizar quais eram os clientes que tinham maior probabilidade de fechar negócio, né? Então a gente pegou os dados, fez a análise, né? Demonstrou como que era aquele uso, né, daquele modelo que a gente fez para o cliente, e a POC não deu resultado. Por que a POC não deu resultado? Porque essa mensagem de como o uso deveria ser feito não chegou nas pessoas que precisavam. Então não gerou essa ação no final, né? Então quando a pessoa foi, ok, a gente tinha ali uma restrição, a gente não podia chegar nesse segundo grupo, Final, né, na área final que usar, a gente só estava ali com tecnologia. A nossa apresentação, ela tinha essa ação no final, olha, então como que vai ser o uso disso? Né? Então, para esse modelo funcionar, vocês têm que priorizar, isso tem que estar no sistema, essa informação tem que estar disponível. Esse cliente é melhor você fazer essa ação, esse cliente é melhor essa outra ação. E isso não chegou no cliente final, que era a área que fazia o contato com o cliente para concluir a venda. Sim. E aí essa mensagem não chegou, a pessoa não entendeu, não adiantou de nada aqueles dados. Né? Então aquele modelo e os dados que entregou não adiantou de nada. Né? Então não é só para DataVis, a gente pode levar isso para todas as disciplinas que a gente tem. Sempre a gente tem que... Essa POC você que fez. POC, prova de conceito, só para... Então você tem... você pode usar essa questão da narrativa, estudar narrativa, para ajudar não só em DataVis, mas em qualquer apresentação que você faça, né? Com dados ou sem dados. Eu acho que isso que é o interessante. Sim. E tem uma parte mais visual também, né? A gente falou bastante da parte de focar no conteúdo, né? Então, qual mensagem você está querendo passar. Mas quando a gente está falando numa apresentação, num dashboard, é muito importante a gente pensar também no que a gente vai colocar de informação visual, né? Colocar só gráfico de setores. Então, tem alguns gráficos, né, que a gente tende a evitar, né? Ou que a gente tende a priorizar, dependendo da mensagem que a gente quer passar. E isso daí é bem importante. Às vezes a gente acaba colocando também muita informação na tela, né? Eu acho que é um erro bem comum de acontecer. Você pegar... Quando você está fazendo uma apresentação de dados, né? A parte visual ela é importante. Por isso que a gente falou do DataVis. E aí ela pode te atrapalhar também, né? Então se você vê um gráfico ali um gráfico de pizza com 10 fatias diferentes, né? A pessoa já para de olhar, não sabe mais o que comparar naquele gráfico de pizza, não sabe qual é a fatia maior, qual é a menor, né? Então você entender qual é o melhor. Também, né? Coloca comparações, um gráfico aqui, outro aqui. 2 gráficos de pizza sendo comparados, né? Sim. Então assim, se você se você não pensa nessas coisas, você também atrapalha essa mensagem que você está passando, né? Se você deixa muita coisa na tela, um monte de imagem de fundo, um monte de grade nos gráficos que não precisa, cores que não que atrapalham. Você falou isso agora, uma vez a gente atendeu um cliente que a gente tentou fazer algo mais clean, mas o cliente ele queria definir como que ia ser a visualização dele, enfim. Isso já faz pelo menos uns 10 anos. E aí, cara, foi o dashboard mais feio que eu já vi na minha vida. Primeiro, o dashboard era todo preto. Sangrava o olho. Preto. Aí era
cara, as fontes, as letras eram coloridas, assim, ele fazia colorido, o negócio tudo vivo, preto no fundo, colorido. E ainda tinha o símbolo da empresa, assim, ó. Que aí eu não vou falar o nome da empresa, mas os caras meteram um símbolo do Nescau, lembra disso? Lembro. Botaram o nome da empresa como se fosse o símbolo do Nescau. Você não conseguia ver nada naquilo, cara. Era horrível. Mas a ideia do cara que construiu era, não, mas tem que ser muito bonito. Não era preocupação em apresentar o dado, em ter algo clean. Era, tipo, Mas ele falhou nas queria duas fazer coisas, uma obra de então. arte. Ele queria fazer uma obra de arte no conceito dele, cara. Isso aconteceu 10 anos atrás, eu vi. E depois eu vi muita gente querendo usar em DataVis muito efeito gráfico também. Sim. Que eu não sei se é minha dúvida até. Isso ajuda ou não ajuda? Depende do que você Efeito quer gráfico. mostrar, né? Se você está mostrando, por exemplo, você tem lá quer mostrar a evolução de vendas da empresa nos últimos 10 anos. Fazer um gráfico animado que vai mostrando como que as vendas estão evoluindo pode ser algo legal, dependendo do público para qual você vai mostrar. Depende do Legal. humor também, né? Agora se você só quer plotar uma comparação entre duas barras lá de quantidades, para que você vai fazer uma animação? Já mostra o gráfico de uma Porque vez. começa a vir muita informação com a animação, às vezes, pode acabar atrapalhando você um gráfico que você quer plotar numa tela e você utilizar ele no dia a dia para acompanhar alguma coisa, né? Às vezes o excesso de informação acaba atrapalhando um pouco, né? Quanto mais ruído você gera, né, pior para você fazer a mensagem chegar no cara no E aqueles final. dashboards que você começa a descer e não tem fim? Aquilo é saudável? Acho que não, né? Não, né? Você já respondeu. É porque o negócio, Se você você tá começa perguntando- E não tem fim também. A Não, mensagem tem morreu. uns que a tela... Não, só mas assim, inverteu o se não monitor. tem fim, a mensagem morreu. Morreu, é Você nem verdade. sabe o que tá lá em cima, lá embaixo, já se perdeu ali no meio. Mas isso é bem interessante. Isso é interessante você falar. Porque você vê muitos casos assim ainda. Nem sempre dá para fugir, né? Mas às vezes o ideal, né? O consenso é de você tentar colocar tudo numa página, né? E aí você pode segmentar por assuntos e tal. Segmenta as páginas, né? Faz mais de uma página. Se você tiver que tenta entender rolar... qual é o contexto, como que você vai contar ali, né? O que você quer mostrar dos dados, o que eles estão contando. E uma outra coisa que é importante que a gente nunca pensa quando a gente está fazendo, já que a gente está falando de DataVis, está falando muito de dashboard. A gente coloca sempre gráficos, a gente coloca sempre números nos dashboards, mas a gente não coloca palavras. Ok. O storytelling, para você conseguir aplicar isso num dashboard, Palavras. a ideia traz as palavras para dentro do dashboard. Legal. Então, deixa um título mais explícito, coloca notas, né, coloca mensagens que são importantes para que a pessoa consiga interpretar aquele gráfico, consiga interpretar aqueles números. Você tem que ficar E ela, adivinhando. sem ela ficar adivinhando, ela não precisa fazer isso sozinha. Sem precisar também de você ali, sempre pra explicar. Exato. Né, Legal, isso é um comentário importante. E aí que tá aquelas ferramentas, por exemplo, de você fazer aquele seu pitch de elevador, do que você quer vender naquele dashboard, né? O que eu quero vender nessa minha apresentação aqui de dados, né? Então, ter essas palavras aí, entender o que são as palavras-chave, o que é a mensagem importante, ajuda você a ter essas mensagens para colocar no seu dashboard também. Dá um destaque, desculpa. Pode falar. Dá um destaque também para a mensagem final, né? Então, por exemplo, você está fazendo uma comparação, você quer dar um foco ali naquilo, você usar uma cor, alguma coisa diferente, né? É isso. Agora, você começou me perguntando como é que eu faço um dash, né? No começo do bate-papo. Como que é a melhor forma, então, de começar a construir um dash? Primeira coisa, entender para quem vai ver aquele dashboard. Entender qual é a mensagem que você quer passar com aquele dashboard ou aquela apresentação, né? Entender qual é a história que você quer contar. Então, contar para você mesmo o que você quer trazer com aqueles números e entender qual é a ação que você quer gerar. Tudo isso tem a ver com o contexto. Isso. Depois, entender qual é a forma visual. Qual é a melhor forma visual de fazer aquela apresentação. A melhor forma visual não tem uma regra. É você testar. Então, pega os seus gráficos, faz lá um gráfico de linha, faz um gráfico de barra, faz um gráfico de área. Baseado nos 3 pontos iniciais que você comentou, depois você começa a testar Você vai gráficos para ver se testando. conta todos os 3 pontos da história. Exato. Vai testando, vai vendo o que você acha mais agradável, o que transmite a mensagem melhor, o que é mais fácil de
de ler, né? E depois junta essas duas coisas. Junta, mostra pra alguém, vê se a pessoa consegue entender aquilo que você montou. Exato. Isso eu acho que é essencial. Legal. Mostrar pra alguém. Senão só você entende o seu gráfico, né? E mostrar pra alguém sem você explicar também, né? Ver, ó, o que Ah, você sim. entende disso aqui? Sim. Porque às vezes você explica antes, E ou a aí, pessoa se você acompanhou traz- o processo, ela já tá com viés, né? Se você traz as palavras para dentro da sua apresentação de dados, você facilita isso. Sim. Né? Então, eu já entendi o contexto, já tenho lá o meu pitch pronto, né? Já tenho um gráfico que eu acho que é mais adequado. Coloco essas mensagens, coloco o texto dentro do gráfico, né? Eu já consigo mandar para alguém e ela entender sem eu precisar ficar explicando. Essa é a ideia. Sim. Boa. É isso. É isso. Então, fechamos hoje esse nosso episódio, né? Então, se vocês gostaram, né, curtam aqui o nosso vídeo, compartilhem, sigam a nossa página aqui, né? E deixem no comentário se vocês querem conhecer mais algum assunto, né? Saber de mais alguma coisa, que a gente ainda vai fazer bastante vídeo aí nesse ano. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.